E aí, galera, quando surge o Alviverde, eu surjo com mais um vídeo do Verdão aqui, né? Com mais um vídeo no canal do Verdão. Olha só, Palmeiras e Botafogo na Libertadores, mas o jogo já começou, hein? O jogo já começou porque a Léla Pereira foi na CPI, que tá dando aquela polêmica toda, aquela treta, aquelas acusações de John Textor até hoje estão reverberando aí pela mídia esportiva, pelos clubes, por tudo que envolve o futebol brasileiro e principalmente o Palmeiras, foi acusado pelo John Textor, direta ou indiretamente, de estar sendo beneficiado em supostos esquemas para conseguir resultados que o fizessem obter o título do Campeonato Brasileiro de 2023 e parece que até o de 22, pelo que ele teria dado a entender aí em podcasts onde ele falou, jogou essas ideias ao vento, sem provas. E aí fica uma sugestão ao John Textor, eu não sei, mas já que ele não colocou as provas em público, por que ele não segurou a informação para o privado também? Ou seja, já que as provas só podem ir para onde foram, por que ele não mandou tudo para onde foram e ficou calado? Por que ele tinha que expor essa situação? Não poderia resolver isso de forma interna? Aí sim a investigação, inclusive protegeria a própria investigação, que à medida que ele divulga isso, os envolvidos podem dar um jeito de procurar fugir, se proteger, etc. e tal. Todos nós sabemos disso aqui. O dito segredo de justiça, a questão também da polícia não divulgar informações para evitar que os envolvidos possam, sabendo das informações, procurar uma saída para não serem pegos. E quando John Textor vem e joga essa bomba no ar, ele não joga só a credibilidade do campeonato, do Palmeiras, do São Paulo, que foi envolvido também, e até do próprio Botafogo, né? Porque o Botafogo foi um time que, se o São Paulo fez algo diferente do que costuma fazer segundo a inteligência artificial, e o Botafogo no 4-3, aquele segundo tempo também, será que não teve algo diferente do que é o costumeiro do Botafogo? Eu diria que não, porque o Botafogo já estava em, marcha ré há um tempo. E aí aquele segundo tempo só mostrou o que era a atual fase do Botafogo. O primeiro tempo foi o Botafogo do primeiro turno que falou, esse é o jogo que temos que ganhar. No segundo tempo eles voltaram a ser o Botafogo do segundo turno e aí já era o Botafogo normal, aquele Botafogo que não disputa título. Tá? É coisa rara o Botafogo disputar título aí de campeonato nacional. Até de carioca né? Nos últimos tempos, quem dirá de campeonato nacional ou internacional. Botafogo que nunca ganhou a Copa Libertadores, diga-se de passagem, quem sabe possa tentar aí esse ano aí, se bem que tá complicado, né? O negócio tá difícil. Vai ter que passar por um time que esteve nas últimas 4 semifinais e conseguiu 2 títulos nessa brincadeira aí. Mas a Léla Pereira na CPI, meus amigos, soltou os cachorros pra cima de John Textor. Soltou os cachorros e você vai ver o que ela falou agora. Eu acho que tem que ter uma melhor qualificação, treinamento para os nossos árbitros de vídeo. De tecnologia. E quando eu falo do erro da linha lá da Copa do Brasil, eu acho que eu não desconfio absolutamente nada, não estou falando de manipulação, para mim aquilo ali foi erro mesmo, erro. Os atletas do Palmeiras, eles quando assinam um contrato com o clube, existe uma cláusula dizendo que eles não podem apostar, tá? Existe o código de ética que eles têm que seguir, entende? Então, esses são os instrumentos que nós temos. E, mais uma vez, nós constantemente fazemos projetos e planos, né, de educação. Tem que conversar, porque o atleta, ele pode achar que isso é uma coisa... Porque ele vai muito jovem para os clubes, né? Acho que aquilo é normal, e não é normal. Não é? Então, desde menino, nós já temos essa preocupação. Meus amigos, você viu aí, né? A Léla Pereira soltou os cachorros, a imprensa brasileira também comentou, né? A continuação da treta entre Léla Pereira e John Textor. A Léla voltou a fazer, a dar declarações fortes sobre o Textor, agora em Brasília, né, Joana? Bom dia. Bom dia para você, Barreto, Ébalo e Garamba, todo mundo que acompanha o Redação. Ontem teve, então, essa sessão especial para Léla Pereira, presidente do Palmeiras, ser ouvida na CPI. A CPI que investiga, né, as manipulação e apostas no futebol. A gente está vendo a chegada, então, da Léla.
A sessão durou em torno de 1h30, né? Ela foi como testemunha, tá? Importante dizer, né? Foi como convidada, basicamente para rebater, né, as declarações do John Textor. E aí ela foi perguntada sobre quais são as ações do Palmeiras para inibir esse tipo de ação, né? Então ela chegou a citar que os contratos, né, dos jogadores do Palmeiras têm essa cláusula ali, que os jogadores são proibidos, né, de se envolver em qualquer, eu ia usar esquema, mas não é nem isso, né, não é esquema, os jogadores são proibidos de fazer apostas, ponto, né, tá em contrato, e que cada vez mais isso é feito de forma bastante educativa, inclusive nas categorias de base do Palmeiras. Falou também sobre VAR, mas obviamente que no começo assim ficou muito focado nas declarações do John Textor. Então, mais uma vez, ela reforçou os dois processos, inclusive, que o Palmeiras move contra o John Textor, né, tanto na esfera esportiva quanto na esfera criminal. Ela cobra as provas do John Textor, porque até hoje, né, a própria CPI afirma que até o momento o que o John Textor apresentou ali na sua tese de manipulação são apenas indícios e não provas, então por isso que ela reforça essas ações contra o John Textor, e aí ela fala sobre como deveria ser a punição nesse tipo de caso. E aí ela é bem dura e fala, bom, eu não vejo outra forma a não ser o banimento. E aí ela fala diretamente ao John Textor que ele mereceria, por ter colocado em dúvida não só a credibilidade dos jogadores do Palmeiras, né, que ela defende ali pessoalmente, mas como todo o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, que ele fere a credibilidade da competição e do futebol brasileiro ao fazer essas acusações e até hoje não efetivamente apresentar provas. Então ela fala, olha, eu acho que todo mundo que se envolve nesse tipo de problema, inclusive o John Textor, por ter se posicionado dessa maneira e até hoje não ter colocado nenhuma prova concreta das acusações que ele fez, eu acho que ele deveria ser banido do futebol brasileiro. Lembrando que o John Textor também move um processo contra a Leila Pereira, né, por algumas expressões que ela utilizou nesses momentos de troca de farpas entre John Textor e Leila Pereira. E o John Textor já respondeu, né, já publicou um vídeo, enfim. É uma novela bem cansativa, né, Barreto? Ontem, assistindo essa sessão, não vi nada de positivo que a gente possa retirar. Então eu fico sempre me perguntando isso, Ana, até onde a gente tem que ir no acompanhamento dessas novelas, né? Porque tem uma hora que vai virar, já que tem o John Textor envolvido, he said, she said, né? Ele disse, ela disse, troca de acusações, eu acho isso, você acha aquilo. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui que nenhum de vocês tem a obrigação de saber responder, nenhum de nós aqui é do meio jurídico, mas talvez tenha aparecido na cobertura em algum momento e eu perdi, eu confesso que não vi. Esse banimento é previsto em alguma lei ou ele saiu da cabeça da Leila Pereira? Ela disse assim, uma pessoa começa... É uma sugestão. Mas não dá, a sugestão tem que estar calcada na lei, né? Então, se estiver e fui eu que perdi esse ponto da cobertura, eu confesso que procurei e não achei. Aí eu peço desculpas, é uma falha minha. Mas assim, a Leila ou qualquer outra pessoa só pode pedir o banimento de outra se esse banimento estiver previsto em lei. A gente não pode dizer assim, eu não gostei de um comentário do Ébola, ele tem que ser banido do jornalismo esportivo. Não, onde é que entra a lei aí? Acusação falsa, calúnia, injúria, difamação. Aí entra a lei. Aí ele tem que responder. Isso aí leva a banimento ou não? Não? Eu nunca ouvi falar de banimento por essas coisas. Era isso que eu estava querendo entender. Não, mas ali era uma sugestão, né, Garamba? Eles estavam questionando ela sobre o que deveria ser feito, se deveria ser criado um canal mais aberto para esse tipo de denúncia, né? Porque existe, né, obviamente, um mecanismo da própria CBF, né, para identificar jogos suspeitos, mas ali eles estavam debatendo que isso tudo era muito insuficiente. Aí, no meio das sugestões... vamos dar ideias aqui para o que fazer quando acontecer uma coisa como essa. Aí a Leila sugere que Garamba. Que a lei... Não. Que a lei seja mais ampla e permita o banimento. Eu só acho que às vezes vira uma briga de jardim de infância, né? Então, é uma coisa meio virulenta, né? Tanto por parte do Textor, como por parte... no caso da Leila e de outros e tal, quando você tem que falar, olha, a gente está aqui para investigar, né, e deixar que os órgãos especializados cumpram o seu dever.
Porque, assim, tem que banir, vira uma coisa muito bélica, eu acho. E também começa a embolar tudo, porque o que se está discutindo lá, a CPI, é manipulação de resultados com relação a apostas esportivas. E aí você começa a embolar o meio-campo, porque o que o Textor deixa no ar é que o Palmeiras, por ter sido... E tem isso, né? O Palmeiras, por ter sido o campeão brasileiro, foi beneficiado. Porque se de repente naquela reta final um outro time ultrapassa o Palmeiras e é o campeão, talvez o Textor virasse o alvo dele. Agora, você olhando tudo que ele colocou, continua muito frágil. Ele colocou mais uma acusação ontem, né? Isso. E eu não acho nem indícios. Ele está questionando opiniões e decisões, e não indícios. Então, eu acho que tem um ponto aí, gente, que é o mais grave de todos. Não é a discussão entre Botafogo e Palmeiras, entre Leila e Textor. Essa última acusação que ele reforçou, ele coloca em dúvida a honestidade da arbitragem brasileira. Então, uma categoria inteira está sendo colocada, né, em julgamento pelo senhor John Textor, que já transforma isso em acusação e praticamente em condenação. Eu, assim, se eu sou um árbitro brasileiro, eu mando parar tudo. Para tudo. Para tudo porque... Como é que é? Onde é que estão as provas? Porque ele está aí colocando em dúvida a honestidade de todos os árbitros brasileiros, da arbitragem brasileira. Porque ele questiona decisões da arbitragem. Quando ele fala que um cartão vermelho... Mas só para pontuar aqui, não é que a arbitragem não possa ser questionada. Não, pode, com provas. Inclusive na sua... não só nas decisões práticas, mas inclusive, assim, pode ser questionada moralmente. Você pode até dizer, olha, a arbitragem brasileira é corrupta. Você pode fazer essa acusação, só que ela é grave demais. Exatamente. E ela pede provas muito contundentes. É isso que eu estou falando, mano. Você não pode transformar a sua opinião em acusação. Uhum. Opinião é opinião. Né? Um erro em acusação. O cartão vermelho para o Adrielson foi mal aplicado. É manipulação. Como assim? Uma coisa é você discordar da interpretação do árbitro, e eu lembro muito bem naquele lance. Que gerou dúvidas, gerou divisão de opiniões. Eu achei que o vermelho foi correto. Eu comentei o jogo na época e não vi nenhum erro absurdo. Entendi o cartão vermelho ser aplicado naquele momento, mas até então... É uma discussão de opiniões, de interpretações. Você transforma isso em acusação, ou seja, a minha opinião é a verdade absoluta. A gente estuda tática, a gente está estudando também agora advocacia, assistindo TV Senado, é assim que está funcionando. Se bem que às vezes parece um pouco o show do Tom, não sei se você lembra que o Tom Cavalcante fazia ali uma CPI ali com Tiririca, com um monte de gente. Às vezes eu acho que eu fui pro canal errado, viu, Vinícius? Boa referência, viu, Bruno? Um abraço pra você, pra Mari, fã de esportes. Pois é, ontem a presidente do Palmeiras depôs na CPI sobre manipulação de resultados e apostas esportivas. Mais um embate desse confronto entre Botafogo e Palmeiras que vai esquentando para as oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores, né? A Leila Pereira foi ouvida na condição de testemunha exatamente para responder os questionamentos feitos pelo presidente, pelo dono da SAF do Botafogo, John Textor, que acusou jogos do Campeonato Brasileiro de manipulação de resultado, inclusive os jogos do Palmeiras. A Leila Pereira defendeu que pessoas envolvidas em manipulação de resultado sejam banidas do esporte. E ela, mais uma vez, detonou as acusações do John Textor, que fez aí acusações sem provas sobre essas manipulações de resultados. E a Leila Pereira lembrou que o Palmeiras já entrou na justiça contra o dirigente do Botafogo e vai brigar até as últimas instâncias para que ele seja condenado, seja punido por conta dessas declarações. Vamos ouvir então o que falou a Leila Pereira na CPI de manipulação de resultados. Eu não posso deixar um estrangeiro vir aqui para o Brasil e porque perdeu um título por incapacidade deles e por capacidade, não é, do Palmeiras, que o Palmeiras não estava disputando sozinho. Tinham outros clubes, não é? Então, desqualificar esse título muito importante do Palmeiras, tá? Então, minhas observações são
com relação à atitude do John Textor, não do Botafogo, não do torcedor do Botafogo, que eu tenho profundo respeito. E a Leila Pereira? Pode ir. Tá aí a Leila, mais uma vez, defendendo a integridade do Palmeiras na situação. E o novo capítulo desse embate, né, é que o John Textor agora acusa manipulação do VAR na expulsão do Adrielson na partida entre Botafogo e Palmeiras, que o Palmeiras conseguiu a virada por 4-3. O Adrielson foi expulso quando o Botafogo vencia por 3-1 e ele acredita que houve manipulação do VAR nessa expulsão do zagueiro botafoguense. É mais um embate dessa disputa, viu? Ô Vinícius, você já volta pra gente discutir esse tema e também para você atualizar informações sobre o mercado do Palmeiras, tá? Então Vinícius Nicoletti já retorna aqui ao Sport Center. Vamos indo para Maceió para essa decisão, então no domingo, bola rolando às 4h30 da tarde. Horário ótimo, então, pro fã do esporte. Bola rola às 5, mas já a partir das 4h20 tá tem o abre o jogo, isso. Tudo no jeito. Bom, vamos mais uma vez com o Vinícius Nicoletti para atualizar tudo da CPI, de toda a relação entre Leila Pereira e John Textor. Saiu o sorteio da Conmebol Libertadores, as duas equipes se encontram, Nicoletti. A gente pensou, será que alguém vai se posicionar? Nada disso. Se posicionaram, na verdade, na CPI, reesquentando toda essa história. Exatamente. A Leila ontem, depois na CPI sobre manipulação de resultados e apostas esportiva, e mais uma vez ela bateu pesado no dono da SAF do Botafogo, o John Textor. Primeiro ela defendeu que pessoas envolvidas em manipulação de resultados sejam banidas do esporte. Depois ela detonou as acusações do John Textor e cobrou uma punição severa e exemplar ao dono da SAF do Botafogo. Esse foi o posicionamento da Leila. O John Textor nas redes sociais agora insinuou aí manipulação no VAR na expulsão do Adrielson na partida contra o próprio Palmeiras, né? O Palmeiras perdia aquela partida por 3-1. Quando o zagueiro do Botafogo foi expulso, e aí o Palmeiras conseguiu a virada. Então John Textor acusando o VAR de manipulação de resultados. A gente já tentou ouvir aqui até o árbitro da partida, ninguém se manifestou, nem CBF, nem o Palmeiras dizendo apenas que as manifestações são através do depoimento da Leila Pereira, da presidente do clube, mas o árbitro também ficou revoltado, o árbitro da partida também ficou revoltado com essa postura do John Textor. A gente já colheu essa informação, porque essa decisão foi do árbitro, o árbitro que expulsou no momento da falta e depois ele foi ver no VAR, enfim, mas foi a decisão do árbitro naquela situação. Então a Leila Pereira mais uma vez batendo pesado, lembrando também que o Palmeiras já entrou na justiça contra o dono da SAF do Botafogo e vai até as últimas instâncias para uma condenação do John Textor. Vamos acompanhar então o que falou a Leila Pereira na CPI de manipulação de resultados. Uma pessoa não pode pegar o microfone, falar fatos gravíssimos sem provar absolutamente nada. Existem centenas de pessoas que vivem honestamente do futebol. Então, o Palmeiras, nós entramos com um pedido de inquérito policial, não é pedindo uma investigação para se apurar as denúncias, não é que ele está fazendo, porque se ele comprova, ok, as pessoas precisam ser punidas, realmente, não é? Mas se não comprova, quem precisa ser punido é o John Textor. Resumindo, Cajuru, se ele não comprovar absolutamente nada, porque até agora, objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma. Eu desconheço, eu não vi, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro. Porque com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro. Qual a sua visão sobre o papel do VAR? A senhora confia na atuação do VAR? Romário, sim, eu confio, sabe? Mas o problema é o seguinte, o Palmeiras já teve problemas sérios com o VAR. Eu acredito no VAR, mas acredito também que existem erros, que as pessoas precisam ser mais capacitadas.
Tá aí, Bruno Mário, essa é a posição da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, cobrando capacitação na arbitragem do Brasil, no campo, no VAR, e esse posicionamento duro diante das declarações sem provas do dono da SAF do Botafogo, John Textor. Ela pedindo o banimento do norte-americano, o dirigente botafoguense. É bom a gente discutir isso também com o Breiler e com a Mari Pereira, tá? Mas o Textor também não aguentou. E já foi para as redes sociais, não é, Mari? Eu achei que ele ia ficar... Ontem a gente estava conversando, né? Eu achei que o Textor ia ficar mais quieto. Depois do sorteio, a fase do Botafogo estava melhor. As coisas tinham acalmado, mas nada disso. Pedro Henrique Torres, direto do Rio de Janeiro, com a repercussão do lado do Botafogo e o posicionamento do dono da SAF do Fogão. Pedro. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, beijo para Mari Pereira também. Um abraço aí, Bruno, Breiler, todo mundo está sempre com a gente nesse Sport Center. Esse jogo para agosto promete, esse clássico já está esquentando demais aí, esse Botafogo-Palmeiras. Palmeiras e Botafogo, John Textor não se aguentou, como vocês bem destacaram, o dono da SAF do Botafogo foi para as redes sociais depois da manifestação da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, na CPI de jogos e apostas, manipulações, né, da CPI que, enfim, investiga tudo isso. A Leila Pereira se manifestou e o John Textor foi às redes sociais falar um pouco sobre esse assunto e atacou diretamente o VAR da partida. Quem estava no comando do VAR era o Rafael Trace e o árbitro da partida também, consequentemente, o Braulio da Silva Machado. Ele colocou lá algumas imagens especificamente do lance da expulsão do Adrielson, considera que os ângulos não foram os mais indicados para que a decisão fosse tomada, então o VAR teria escolhido ângulos que não favoreciam o Botafogo naquele caso, então ele foi bem direto nesse sentido, chamou o senador Jorge Cajuru de palmeirense, gostaria de seus 15 minutos de fama, então foi bem acima do tom também, foi bem direto para cima de, enfim, Leila Pereira, e embora não a tenha citado, mas foi bem direto nessa questão da CPI, da repercussão de tudo que houve. Até hoje também houve uma matéria, uma reportagem do companheiro Igor Siqueira no UOL, com um relatório da empresa Good Game sobre que o John Textor sempre alegou ter para, enfim, acusar de manipulação e tudo mais, e fala de movimento diferente do Rafael, por exemplo, na derrota para o Palmeiras de 5-0 num pênalti. Então são algumas questões aí que vêm à tona e o clima fica cada vez mais bélico entre as partes. O John Textor dobra a aposta, a Leila também vai para cima do lado de lá, então não parece nem um pouco que o norte-americano vai arrefecer nesse sentido. A gente tem esse recorte de Textor e Leila em campo, né? Os próximos jogos que teremos, então, encontro que poderemos ter mais manifestações dos dois dirigentes. Então, no dia 17 de julho tem Botafogo e Palmeiras. Esses que estão destacados são os jogos da Conmebol Libertadores. O destino foi maravilhoso. Nossa Senhora. Parece que, né? Parece roteiro de... Manipularam. Eu acho. Manipularam para esse roteiro para tirarem John Textor e a Leila do... Tem um relatório que comprove suas palavras? Tá em sigilo com a CPI. Ultimamente. O que é que vocês acharam agora, então, das palavras da Leila, depois da resposta do Textor, dessas últimas horas nessa discussão toda? O que você pensa, Breiler? Então, Bruno, eu penso que não tem santo nessa história, porque do lado do John Textor é conveniente alimentar essa briga com a Leila e com o Palmeiras, porque a popularidade de um cartola que está em conflito com outro, ainda mais num caso dessa proporção, acusações de manipulação, aumenta entre seus torcedores. Então, nesse momento, muita gente está discutindo mais as declarações e acusações do Textor do que os problemas que o Botafogo teve no Campeonato Brasileiro do ano passado e erros do próprio Textor. O Textor, à frente da SAF do Botafogo, cometeu muitos erros que, para mim, foram mais determinantes para a perda do campeonato do que erros de arbitragem. E do lado da Leila, também é conveniente colocar água nessa fervura, aumentar essa fervura, porque esse é um ano de eleição no Palmeiras, ela também precisa manter ânimos acirrados para se mostrar como essa defensora do clube, como uma pessoa que está batendo de frente com alguém que, de certa forma, acusou a lisura do campeonato, e a gente precisa ponderar isso. É um ano eleitoral no Palmeiras, é um ano em que a Leila está se candidatando à reeleição, e uma briga como essa, naturalmente,
aumenta a popularidade tanto mas dela você acha que ela deveria ter agido de uma maneira diferente? Então, é que eu vejo que ninguém está realmente interessado em atacar o problema central, que é melhorar a arbitragem no futebol brasileiro. Tem um rancor na fala ali, né? Então, e... O quê, mano? Da Leila ali, como virou um ataque pessoal, tem um rancor ali na fala. Acho que o Textor tinha que ser banido do futebol, enfim, assim, realmente não tem essa união para desenvolver, para mudar, para transformar a questão da arbitragem no futebol brasileiro, enfim. Maria, até no ano passado, a Leila, em algum momento, chegou a endossar o discurso da comissão técnica do Palmeiras de que havia um sistema, que o Palmeiras estava sendo prejudicado por interesses maiores. Ela endossou isso. E hoje, como é conveniente também, ela dá um passo atrás para dizer, são problemas de arbitragem, e o Romário até questiona a Leila durante a audiência, ela diz, não, eu acredito que há problemas com o VAR, que precisam ser corrigidos, então vamos atacar e vamos focar nisso, se esse é o interesse geral. E ela vai muito bem, por outro lado, quando diz, se o Textor tivesse ganhado o campeonato, esse escândalo não estaria feito. E isso, os eventuais erros de arbitragem teriam sido varridos para debaixo do tapete. O Textor mostrou, por exemplo, no primeiro turno, teve um Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, tem um gol que é anulado com uma questão do VAR. Ali ficou claro? Não, aqueles problemas do VAR que a gente sempre fala, de paralaxe, de frame para lá ou para cá. Talvez se fosse o contrário, ele apresentaria isso como uma prova de que o VAR foi manipulado. Porque o que ele está falando de manipulação, por enquanto, a gente está vendo como erros de arbitragem e erros aquelas de discussões que a gente tem toda semana. Exato. E assim, um dos comportamentos estranhos ali que ele coloca, que aparece no relatório da Good Game, é o Rafael, num pênalti, um goleiro. Que tipo de comportamento estranho um goleiro pode ter num pênalti? Ele pular para o lado errado? Ele, às vezes, não cair porque ele hesita? O que é o comportamento estranho do goleiro na hora de um pênalti? Ele sair e cometer um pênalti? Eu acho que a avaliação, ela fica... Qual é esse sistema que está sendo movimentado contra o Botafogo? Ou, sei lá, a favor de outra equipe? Eu acho que se a gente tivesse respaldado de uma ótima tecnologia, condições super favoráveis para os árbitros trabalharem, até de questão psicológica, aí eu acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre o assunto. Mas, assim, é tudo tão à flor da pele, é tudo tão, às vezes, assim, de uma maneira que realmente o VAR tá falhando, de que a câmera não é a melhor, de que, enfim... Aí acho que a gente poderia falar, realmente, ele precisava ter mostrado todos os ângulos e por que não mostrou, sendo que sempre mostra, sabe assim? E sabe o que chama a minha atenção, me revolta nesse momento até? É que os argumentos apresentados até aqui e o nível da discussão, acho que são ótimos para uma sexta-feira à tarde no bar. Que aí o torcedor joga a conversa fora e, com esses argumentos apresentados até agora, mas não é um torcedor no bar bêbado que está discutindo. Pelo contrário, os parlamentares estão perdendo tempo com isso. Parece que o país não tem problema nenhum. E ninguém tem um Estado no país para reconstruir, não tem... Aquele é um lance em que a gente pode até discutir, era para expulsão ou não? É discutível. É um lance discutível. Mas o próprio VAR apresenta argumentos para isso. E acreditar que o fato do Adrielson ter tocado primeiro a bola já invalida qualquer possibilidade de expulsão é desconhecimento da regra, porque ali o Breno Lopes tem a vantagem, tem a possibilidade de gol, não tem mais nenhum adversário à frente dele e há configurado uma oportunidade de gol. Então, a decisão do VAR, por mais que possa ser questionável, tem argumentos, tem elementos para se justificar. E trazer isso como um dos fatos que comprovam a manipulação de acordo com o Textor, aí é forçar muito a barra. E na CPI, isso não tem sido atacado, ou pelo menos discutido de maneira técnica. Eu acho que o Pedro, não sei se o Pedro Henrique Torre ainda está com a gente na conversa. Já ele volta, até porque tem uma informação importante, Mari, que o Luciano Borges, da nossa produção, conversou com o Tarsi, que é quem estava ali naquele momento no VAR, e o Tarsi vai avaliar com os advogados dele a posição que ele vai tomar, porque ali toda a comissão de arbitragem, ela a idoneidade da comissão toda é colocada em dúvida, ou é feita uma acusação grave contra todos eles, não é, Mari Pereira? Sim, exatamente. Assim, o Textor, ele atacou partes ali de que agora talvez ele tenha que lidar com as consequências. Eu ia perguntar para o Pedro, mas, enfim, a gente pode discutir aqui também sobre a questão da popularidade. Quando você fala que
um dirigente, quando ele vai, assim, né, nesse embate, ele cresce muito nessa questão de popularidade. Eu não sei necessariamente se é uma coisa... Positiva? Realmente não sei se a torcida do Botafogo, como maioria, porque todos é impossível, unanimidade, mas enquanto maioria, tá ainda nesse discurso, sabe? Quando saiu o sorteio, eu vi torcedores, até pessoas que trabalharam aqui, o pessoal do bastidor, falando, bora, agora é revanche. Eu acho que a revanche é muito mais em campo, né, do que... Eu não sei se o torcedor porque a gente tá falando de uma ferida pesadíssima pro torcedor do Botafogo. Talvez naquele momento, quando acaba o campeonato, o torcedor de cabeça quente, meu Deus do céu, realmente, fomos roubados, aconteceu alguma coisa. Agora, um tempo depois, esfriando, ele fala, opa, não sei, tá? Até para entender qual é o posicionamento da torcida. Eu vi alguns torcedores apoiando o Textor, era isso mesmo, vamos pras cabeças e tal. Bastante gente apoiando. Mas tem alguns torcedores que eu acho que estão assim, gente... Até porque o Botafogo não perdeu o campeonato num jogo contra o Palmeiras, apenas. Sim. O Botafogo caiu, ele dissolveu no segundo semestre. O torcedor acompanhou isso de perto. Eu acho até que, Mari... Se não fosse o Botafogo terminou em quinto, sexto, sei lá. Teriam outros... Ele foi para pré-Libertadores. Seriam outros 5, 6 times que poderiam estar nessa investigação, de alguma maneira? Sim. Você sabe melhor do que eu, ali na rede social, né, do Textor. Eu acho que se ele tivesse tão seguro que a torcida está ao lado dele, ele teria aberto os comentários na rede social. Mas ele postou, só responde quem é amigo dele. Então tem 3 respostas. Você tá certo. Tem 2, ele postou 2 vezes, né? Tem 4 em uma e 7 na outra. Então sabemos que neste momento são 11 pessoas que estão a favor dele. 11. Sim. Acho que isso responde muito do que, se ele tivesse seguro da popularidade dele e do que ele está falando, ele acho que iria, de fato, aceitaria a opinião dos outros. E ele acaba jogando contra o time do Botafogo. Porque o Botafogo, nesse momento, a gente pode dizer que não existe mais o trauma de 2023 internamente. Exato. O Arthur Jorge, a comissão técnica, os jogadores que chegaram, viraram essa página. E o Textor insistindo com a narrativa, colocando isso de novo em xeque. Para mim, não é um movimento positivo para o Botafogo e é forçar uma rivalidade dentro de campo. Nos 2 jogos entre Botafogo e Palmeiras no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, não houve animosidade entre jogadores, grandes provocações, foram jogos até tranquilos. E até entre torcedores, não há hoje, grande rivalidade do futebol nacional, Botafogo e Palmeiras. Então isso daí acaba desgastando um ambiente que deveria ser de excelência de futebol. E o Textor, se a intenção dele é melhorar o futebol brasileiro, com isso ele tem surtido efeito contrário. Ô Nicolete, eu acho que tem um ponto que o Breiler também levantou que é importante, que era a questão também do comportamento. A Leila, ela tem que se posicionar, e ela como presidente, ela tem que nesse momento defender a instituição e os seus funcionários, e a imagem do Palmeiras como um todo. Como o Casares também, que é muito articulado, foi lá e defendeu bem o São Paulo. Sim, mas aí o Breiler lembra de uma situação em que o Palmeiras também fala de um sistema, os jogadores por uma época não passavam a falar com a imprensa, né, Nicolete? Não tinham essa liberação para falar com a imprensa. Isso também coloca agora no discurso do Palmeiras uma responsabilidade com o futebol e com a idoneidade do futebol. Olha, Mari, sobre essa situação foi uma declaração do João Martins, né, que é auxiliado a Abel Ferreira, logo após o empate do Palmeiras contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, teve o pênalti, expulsão do Hendrick, então foi um jogo muito conturbado e ele deu essa declaração. Ele nem deu entrevista coletiva, foi lá, deu a declaração e foi uma bomba. E todos entenderam no Palmeiras que ele também exagerou, ele errou, porque está falando sem provas, é a mesma postura do John Textor. E aí depois veio essa posição do dono da SAF do Botafogo, que acusou a CBF de corrupção, inclusive ele está sendo processado pelo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, depois os jogadores, né, inclusive o Palmeiras, jogadores do Palmeiras, de manipulação de resultado, Palmeiras envolvido nessa situação, por isso que a Leila se posicionou e o Palmeiras entrou na justiça nas 3 esferas contra o dono da SAF do Botafogo, e por último agora ele está acusando a arbitragem, também sem provas. Então CBF, jogadores, Palmeiras, clubes e agora a arbitragem, e isso está realmente revoltando toda a comunidade do futebol, especialmente aqui o Palmeiras, que foi citado pelo dono da SAF do Botafogo, o John Textor, mas com certeza também o Júlio Casares deve ter a mesma posição. Mas é John Textor e Leila Pereira. E lá na CPI, no Senado, a presidente do Palmeiras falou, e como ela sempre faz, ela joga pesado. Dá uma olhada.
Sabe, eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro. Porque é com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro. O John Textor, ele tem que saber que ele está na história do Botafogo, tá? Na história do Botafogo. Porque perdeu um campeonato que estava na mão dele, sob responsabilidade dele. Então, ele vai ser lembrado pro resto da vida por esse episódio. Tá aí o depoimento da Leila Pereira lá na CPI, pegando pesado, pedindo o banimento do John Textor do futebol brasileiro, e todo mundo sabe, mas sempre bom lembrar, que ele fez denúncias, não trouxe provas até agora, não provou, inclusive dizendo que houve manipulação, favorecimento, colocando em dúvida a lisura das conquistas do Palmeiras. Não sei se não provou, Abel, porque os senadores que comandam a CPI disseram que receberam os documentos, enfim, o que seriam as provas do Textor. Agora, o que isso apontava, o que eles viram aí... Mas se provou, cadê as provas? Então, o que eu vi é o seguinte, né? Receberam indícios. Indícios. E que, a partir daí, iriam investigar. Já teve lá, inclusive, o presidente do São Paulo. Isso. Ontem teve a Leila. Isso não é investigação. Isso, para mim, é um circo. Você acha que o presidente do Palmeiras, o presidente do São Paulo, vão lá em Brasília, no Senado Federal e tal, na Câmara dos Deputados, o que quer que seja, no Congresso, vão lá e isso é uma investigação? Isso é uma entrevista. A investigação é a polícia que faz. Olha aqui. Cadê? Tem contatos? Tem quebra de sigilo telefônico? Tem documentos? Tem sigilo bancário? Quem recebeu que dinheiro? Entrou para onde? É isso que seria uma prova. Uma gravação telefônica, alguém que fez alguma filmagem de um encontro entre algum árbitro ou jogador e alguém ligado ao Palmeiras. Isso seria prova. Agora, a inteligência artificial detectou que houve falha do jogador tal. Falha é o que mais tem no futebol. A inteligência artificial foi um comportamento inadequado de alguns jogadores, não é isso? De uma maneira assim... inadequado dos jogadores. E o futebol é feito de erros. O futebol é feito de erros. Dentro de campo é um caos. A arbitragem erra todo jogo. Erra e acerta. Sempre bom lembrar que ela foi depor na CPI de manipulação de resultados. Isso. E ontem, depois dessa fala, desse depoimento, né, da Leila Pereira, em que ela citou várias vezes o John Textor, inclusive pedindo banimento dele e, de novo, pedindo que ele apresente provas das coisas que ele falou. Depois de tudo isso, o John Textor foi às redes sociais e fez uma postagem colocando imagens daquela expulsão do Adrielson, zagueiraço do Botafogo, que foi embora, está no futebol francês agora, Lyon. Né? No Lyon. Ele fez uma postagem dizendo que houve manipulação do VAR. Nesse lance aí. Nesse lance. Esse lance em que o Adrielson é expulso. A jogada é com quem mesmo do Palmeiras? Breno Lopes. Com o Breno Lopes, que já está no Fortaleza. Nesse lance, o John Textor fez uma postagem dizendo que houve manipulação e dando vários detalhes, enfim. Está lá no Instagram dele. Rafael Traz, isso, que era o árbitro do VAR, que ele fez uma apresentação de imagens para o árbitro de campo, que era o Braulio, né? Braulio Machado. Que deu ao árbitro de campo uma percepção diferente da realidade, que não mostrou a ele, que escolheu um ponto para frisar a imagem, não mostrou os melhores ângulos de câmera, que sugeriu a ele e além disso teve o relato, né? O relato verbal dele, e isso teria sido uma manipulação. Eu acho, Abel, que isso pode ser no máximo um erro de interpretação, se for. Você abre um precedente perigosíssimo. Agora, sugerir que isso é manipulação é o que a Leila colocou ali, eu concordo com ela.
Se você fala isso e não tem uma comprovação de que houve manipulação, você coloca sob risco toda a credibilidade do futebol brasileiro. Não faz sentido você fazer uma acusação desse tipo, desse nível, sem você dizer, olha, houve manipulação e esse árbitro aqui do VAR, eu tenho a informação e posso provar que ele, sei lá, recebeu algum benefício ou recebeu dinheiro ou alguma outra situação da entidade tal, da pessoa tal. Isso ele não tem. E as circunstâncias, na minha opinião, as circunstâncias desse jogo, elas fazem com que fique mais difícil, a não ser que ele apresente realmente provas, fique mais difícil você acreditar no que ele defende, porque estava 3-1 para o Botafogo e o árbitro marca um pênalti a favor do Botafogo. Como que essa arbitragem estava propensa a beneficiar o Palmeiras e com o jogo 3-1 ele assinala um pênalti para o Botafogo? O Botafogo perdeu o pênalti. Aí ele veio pôr a culpa na arbitragem? Isso que eu não consigo entender. Eu estou falando bobagem ou vocês concordam? Concordo. Fica mais difícil. Eu não estou dizendo que a gente tem que dizer que é impossível que ele esteja falando seja certo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que fica muito mais difícil de acreditar que a arbitragem estava comprada ou propensa a prejudicar o Botafogo e ajudar o Palmeiras. Ele não teria dado um pênalti a favor do Botafogo? Contexto, um 3-1? O contexto Concorda? Concordo. A circunstância do jogo. O contexto dele só vai contra ainda mais o que ele tá alegando. E acho que entra num precedente muito perigoso quando você tenta associar falhas humanas, como o Eugênio falou, acontece em todo jogo, e tentar encontrar um traço de manipulação. Lógico que se houve, tem que ser punido. Que ele colocou em dúvida a lisura não só da arbitragem, como de jogadores do São Paulo, quando o Palmeiras goleou quando o Palmeiras goleou o São Paulo, do Fortaleza, quando o Palmeiras ganhou do Fortaleza. Ou seja, olha só. Exato. E até por isso que, se não for comprovado tudo que o Textor levantou, tem que haver uma punição em séria. Porque você não pode atribuir com questões de erros e associar isso à manipulação. E se isso não é comprovado, ficar por isso mesmo. Acho que o mais importante é que essa história não acabe por isso mesmo. Seja comprovando o que o Textor falou ou desmentindo tudo que ele colocou. O importante é que não acabe dessa forma. E só queria reforçar, concordo com o que o Eugênio colocou. Assim, sinceramente, levar isso para uma CPI, para falar com a Leila, sabe? Eu não consigo entender também esse processo. Acho que é alvo de investigação policial, algo que aconteceu, mas para mim não tem muito sentido o que foi feito. E para a Leila ainda ter que ouvir do Gasta Cajuru. Dinheiro público. Exato. A Leila tem que ouvir menor do sentido. Cajuru que ela... Um absurdo. A gente tem a fala do Cajuru, do senador? É um completo absurdo. Vamos ouvir o absurdo que ele disse. O primeiro, a nossa querida Margarete Busetti, que gosta de futebol. Representando as mulheres, ela que gosta de futebol. Porque normalmente a mulher vai no estádio e pergunta quem é a bola. Não é o seu caso. Senadora. Já foi assim, senador. Cajuru, hoje tem presidente de clube, mulher. E eu não vou falar isso logo na frente de quem? Cajuru, cala a boca, Cajuru. Senadora Margarete, querida. Pronto. Ele próprio resumiu. Ele resumiu. Cala a boca, Cajuru. Ele mesmo resumiu, né? Hã? É mole? O que é mais? Mas é isso que a gente fala, né? Que o preconceito de gênero no futebol ainda é muito forte. Ainda é muito forte. E é mais um momento, né? E um exemplo de bravura da Leila nesse momento. Ela vai lá e ela... peraí, o que você está falando? Tô aqui. Tem presidente de clube, mulher. Presidente campeã. E ela deu uma estocada no Textor também, ó. O Botafogo tinha o campeonato na mão, você era o dirigente, o time perdeu. E essa é a realidade. Ele não soube conduzir o Botafogo no ano passado, depois da saída do Luiz Castro. Que é bom lembrar. Não soube conduzir, depois ele perdeu. Eu não lembro. Está fazendo um bom trabalho esse ano, parece que o Botafogo esse ano vai muito bem. Tá muito bem. Sabe, eu acho que esse é o grande problema, porque quando você tem um investidor como ele, que parece muito interessado no clube, que faz investimento, o Botafogo fez investimento, montou um bom time, trouxe um bom técnico, está indo bem e tal, não sei o quê. Isso é legal para o futebol brasileiro, é ótimo para o futebol brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, quando ele faz denúncias vazias, que não tem comprovação, isso é ruim.
Ok, eu tenho uma denúncia. Traga a denúncia comprovada. Senão, você joga contra o próprio produto no qual ele está investindo. E contra o time dele, porque fica uma entrelada a imagem do Botafogo, como o Abel está falando. É um título que ficou na mão, que perdeu e que ele está trazendo à tona a discussão do que aconteceu e já foi. Então, joga 2 vezes contra. E é bom lembrar que aquele jogo Botafogo e Palmeiras, primeiro, não era um mata-mata, todo mundo sabe disso, e não era o último jogo. Depois disso, o Botafogo teve uma série de jogos, teve vários jogos para concretizar o título e jogou fora. Ele continuou líder, né? E jogou foi a fora. Final psicológica do campeonato. Aquela foi a final psicológica. Eu falei aqui nessa cadeira, Abel, no dia seguinte ao jogo, naquela ocasião que o campeonato tinha primeiro turno e segundo turno. No primeiro turno com o Botafogo sobrando e o segundo turno o Botafogo caindo e o Palmeiras subindo. E que o jogo foi muito parecido. No primeiro tempo o Botafogo sobrou, no segundo tempo o Botafogo caiu e o Palmeiras cresceu. E que naquele momento, embora o Botafogo ainda fosse o líder do campeonato, a tendência psicológica era que o Botafogo continuasse caindo e que o Palmeiras fosse campeão. Eu quero dizer, e acabou acontecendo isso, lembrar, porque o Botafogo, depois de perder para o Palmeiras, perdeu jogos inacreditáveis. Ele estava ganhando do Santos, que foi rebaixado, o pior Santos de todos os tempos. O Botafogo aquela virada para o Grêmio em São Januário. Conseguiu levar um gol no final do Santos. Estava ganhando do Bragantino, levou o gol no final do Bragantino. Coritiba, que também foi rebaixado. O Grêmio São Januário. Ele empatou. Não, ele fez o gol da vitória contra o Coritiba nos acréscimos e ainda conseguiu levar um gol na saída de jogo contra o Bragantino, contra o Grêmio. Sim. Ele estava ganhando, levou. Mesma história. E aí foi tudo manipulado? Tá de brincadeira, né? Tem que provar mesmo. Se não provar, eu tô com a Leila. E é o seguinte: tem Palmeiras e Botafogo na Libertadores. Esse jogo, sim. Esse jogo sim, Abel. E, assim, as instituições, obviamente, são muito maiores do que a Leila Pereira, o John Textor, não os comparando, obviamente, mas como são duas personagens citadas aqui, aí sim é um grande jogo. A Libertadores, o Botafogo tem boas condições de avançar, vai enfrentar um bicho-papão do continente, um clube extremamente vencedor como o Palmeiras. Aí é o jogo que em agosto certamente vai parar grande parte do continente, muita gente vai assistir. Os jogos. Aí sim, os jogos, sem dúvida. Aí me parece que é o que o torcedor gosta, o torcedor vai viver, vai vivenciar, vai sofrer, vai se envolver com o jogo. Aí é outra história, né? Eu lamento muito uma comissão parlamentar de inquérito ficar nessa situação, Abel, porque uma CPI é geralmente muito séria, ou era para ser muito séria. E o que a gente observa é uma outra coisa. Era para ser. Era para ser. Não é a única, né? Não é. Desse estilo. Não é. Lamentavelmente, deixa para lá. Será que a Conmebol... Eu não acredito que isso vai acontecer, mas cabe a pergunta, o debate. Deveria dar uma atenção especial em relação a esse jogo? Eu falo em relação à escolha de arbitragem, por tudo isso que está acontecendo. Ou mesmo até a segurança. Eu espero que não haja violência, mas não pode duvidar de nada no futebol brasileiro e sul-americano. Mas está tão acirrada essa rivalidade de Botafogo e Palmeiras, com tudo isso que está acontecendo e continua acontecendo. Será que merece uma atenção especial o confronto ou não precisa? É uma boa pergunta. Eu acho que o que mais importante nesse momento, vindo dos dois clubes, eu acho, e sobretudo até do Botafogo, é colocar panos quentes, vir com declarações mais... não colocar mais fogo, mais lenha na fogueira. Acho que os dois clubes, nesse momento, para mim, tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Já da Conmebol, eu acho que é um ponto a ser estudado. Que ainda que não tenha uma rivalidade tão forte historicamente das duas equipes, esse fato acaba acalorando demais o jogo. Porque também, seja quem for o escolhido, a equipe de arbitragem escolhida, ela está sujeita a erros, qualquer uma. Claro que sim. Não claro. Por mais, vamos escolher considerado o nosso melhor árbitro, FIFA, top, etc. Tá? Esse árbitro pode errar. Então, não sei se... Porque os outros jogos também são importantes, os outros confrontos, claro todos eles. Claro que sim. É que esse está acirrado por tudo isso, né? Que vem acontecendo e que continua com esse bate-boca, com essa troca de acusações. Acusações. Mais por parte do Textor, né? Mas é um negócio complicado. Na bola tem favorito? Hoje não, Abel. Assim, o Botafogo tem jogado melhor que o Palmeiras. A gente vai ter de ver se até dia 14 de agosto as coisas ficarão assim, né? É muito tempo, é um intervalo muito grande até o jogo que vai acontecer entre os dois
pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Nesse momento, no Brasileiro, a arrancada do Brasileiro, o trabalho do Arthur Jorge chama muito atenção. O Botafogo tem feito bons jogos, está brigando ali nesse momento para ser líder do Brasileirão. O Palmeiras tende a crescer, né? O Palmeiras tem uma casca que quase ninguém tem na América do Sul, de que às vezes dá a impressão de que, olha, o time chegou ao limite, o time está rateando, mas quando precisa o time responde muito bem. Vídeo arrancada do título brasileiro do ano passado. Outros títulos também que o Palmeiras ganhou na era Abel Ferreira. E é muito diferente. Não vejo ninguém com favoritismo, não. Uma competição, uma Copa, mata-mata de pontos corridos, né? É diferente. O que me parece que até agosto, assim, me parece que é uma coisa que deve acontecer, Abel, é que o que vai acontecer daqui até a semana do jogo vai ter um peso muito grande. A gente vai ter um parâmetro melhor, e a gente vai avaliar o que cada um vai fazer no Brasileirão também. Tem tempo. Você viu que a imprensa comentou, o pessoal falando aí dessa treta de John Textor, Leila Pereira, essa treta do Botafogo com o Palmeiras, isso aí vai dar o que falar, hein? Ainda mais com essa CPI agora aí, estourando essas oitivas aí. Agora, meu amigo, vai ter o jogo das oitavas de final daqui a 2 meses. Eles vão se encontrar nesse clima aí, ó. Imagina o que vai ser esse jogo aí, hein? Com a história do Brasileirão, depois essa situação aí que o John Textor explodiu aí para a imprensa, sem qualquer tipo de provas sendo expostas. As provas dele até agora são apenas alegações de coisas que ele diz ter, mas que a gente não viu, e mesmo que parece que ele tem, foi algo de relatório de empresa que ele contratou para dar algo que talvez agradaria aos seus olhos e ouvidos. E a inteligência artificial, né, tá no meio dessa confusão aí também, nesses relatórios aí, né. Aí é bom, né. Aí é bacana, hein. Mas aí, deixa a sua opinião. Você gostou aí das falas da Leila Pereira para cima do John Textor? Falou que tem que ser banido, hein? Tem que ser banido do futebol. Os envolvidos aí nessas polêmicas, meus amigos, tem que rodar, hein? Inclusive, eu tô curioso, né? Parece que o Paquetá também estaria envolvido nessas tretas aí, né? Não tô querendo acusar ninguém, não, mas parece que o Paquetá também tá nessas suspeitas aí. E aí me surpreende até a convocação do Paquetá, quer dizer, já me surpreenderia de maneira normal, né? Desde que ele não tivesse envolvido em nada disso. Já me surpreende, né? Não é nem por causa disso, mas com isso ainda também fico mais surpreso, né? Ainda mais depois do discurso do Dorival Júnior. Mas ele é inocente até que se prova o contrário. Pelo menos deveria ser assim, né? Mas no Brasil a gente não tem certeza mais se a pessoa é inocente até provar o contrário ou se ela é culpada até provar que é inocente. Porque tem gente que está preso nesse país, que já provou que é inocente e continua preso. Você imagina como é que está a situação. Imagina o cara que é culpado, porque se o inocente está preso, imagina os que são culpados. Dependendo de quem é o culpado, tudo bem, né? A gente pode liberar, fazer de tudo com ele, dar a chave do cofre pro cara, né? A chave do país pro cara, etc. Paciência. Eu te vejo nesse vídeo aqui, hein? Avante palestra.